Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 12. Assim está escrito, queridos. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar ainda ao Senhor. Ó Deus, obrigado de coração pela Tua palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo, Mestre divino, aquele que ilumina e guia para toda a verdade. E nesta hora, Senhor, quando o Teu livro santo foi lido, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos enxergar para além da letra o que o Senhor quer nos dizer através dessa passagem bíblica. Dá-nos a graça da fidelidade na exposição. E a todos presentes e aqueles que acompanham virtualmente, a graça de conversão para quem precisa de conversão, de santificação para todos nós que já estamos em Cristo Jesus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ler juntos. Eu sei que nem todos têm essa versão que eu tenho, NAA, mas na sua versão mesmo, nós vamos ler juntos o verso 17, que é uma doxologia. Essa era uma prática comum ao apóstolo Paulo, sempre que falava das grandezas de Deus, das ações graciosas de Deus, ele tinha essa expressão de louvor, de gratidão, de adoração, de exaltação a Deus. Então, seja qual for a sua versão, levante a sua voz aí bem alto e leia comigo, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, Paulo foi um homem que conheceu muito bem a graça de Deus. E ele aqui nessa doxologia, ele não tem outra atitude a não ser exaltar o nome do Senhor por causa da sua maravilhosa graça. E o que é graça? Os símbolos de fé que nossa igreja adota têm procurado definir graça como um favor imerecido, um favor não merecido. Então alguém disse assim que a primeira coisa que nós entendemos sobre a graça é o que ela não é merecida. Então nenhum de nós, e é bom que a gente compreenda essa verdade, nenhum de nós merece graça. Se já recebemos graça, esse favor de Deus, isso deve-se à sua misericórdia, à sua bondade, ao seu amor eterno. Então graça é favor imerecido. Graça é imerecida porque a Bíblia diz, e Romanos 3 nos mostra isso, porque não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E lá mais adiante no capítulo 3 de Romanos, Paulo escreveu, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a graça
é para pecadores que não merecem coisa nenhuma, a não ser o juízo de Deus, a ira santa de Deus. E por que nós recebemos graça? E nós recebemos graça em Cristo, porque Ele se interpôs entre nós e o Deus Santo, e a ira santa de Deus veio sobre Ele. Ele experimentou essa ira santa de Deus. Por isso que uma das palavras lá na cruz foi essa: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, isto é graça. Então podemos dizer que somente aqueles que confiam em Cristo têm esperança, pois estão nele por meio da fé. E eu estava lendo algo precioso sobre graça, que diz assim: a graça nunca deve deixar de nos maravilhar. Nós devemos nos maravilhar constantemente por causa da graça de Deus. Mas como é fácil, isso é um perigo que todos nós corremos, o perigo do comodismo, da acomodação, de nos acostumarmos com o sagrado, de não nos maravilharmos mais na graça maravilhosa de Deus. Então, uma verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido, sempre leva a uma vida de gratidão e obediência, né? Antes de entrar na exposição do texto, a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma das chamadas epístolas pastorais. Paulo escreveu 2 a Timóteo em circunstâncias bem diferentes e escreveu uma carta pastoral também a Tito. Depois da primeira prisão em Roma, quando Paulo foi posto em liberdade, ele percorreu vários lugares, fortalecendo as igrejas, e então ele estabeleceu Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. E essas 2 cartas pastorais são cartas de instruções. 1 Timóteo, por exemplo, Paulo está ensinando a Timóteo como deve se conduzir na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é chamada aqui de a igreja do Deus vivo, lá no capítulo 3. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nessa carta pastoral, Paulo instrui o jovem pastor Timóteo a estabelecer na igreja, promover na igreja a eleição de uma liderança qualificada, e ele fala das qualificações desses líderes, desses pastores e diáconos da igreja, e ele resume tudo com uma palavra: que devem ser irrepreensíveis. Timóteo foi colocado lá também para colocar as coisas em ordem, combater os falsos mestres e combater os falsos ensinamentos. Mas eu quero chamar a atenção nesta noite para as implicações da graça de Deus na vida de Paulo, e como ele tinha consciência disso, e como ele testemunhava sobre isso, e como pela ação de Deus ele compreendeu a graça. Então, olhando aí para a sua Bíblia, esses primeiros 17 versículos dessa carta a Timóteo, nos versos 1º e 2º, nessa saudação que é comum nas epístolas, ele está falando aqui da sua autoridade apostólica. Ele não se autodenominou apóstolo, ele não se colocou como apóstolo, não se apresentou para ser apóstolo, mas ele foi chamado soberanamente pelo Senhor e foi constituído apóstolo pelo Senhor. Nos versos 3 a 7, ele fala sobre os perigos dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos. Versículos de 8 a 11, ele fala sobre o propósito da lei, e aqui, nos versos de 12 a 17, nós temos uma expressão de gratidão pela misericórdia de Deus, uma manifestação da sua graça. Então nós vamos dividir essa exposição em 3 partes. Primeiro, ação de graças, versículos 12 e 13. Segundo lugar, fazendo aqui uma inversão, não é? Primeiro, ação de graças, agora, segundo lugar, a graça em ação. Ele mostra a graça em ação, que está aqui no verso 14. E nos versos 15 a 17, a consciência que ele tinha da graça de Deus. Então,
a ação de graças, a graça em ação e a consciência da graça de Deus. Vamos então olhar para o texto. Primeiro, a ação de graças. Paulo podia dizer de todo o coração: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Então, essa passagem, esses 2 versículos começam com uma verdadeira expressão de gratidão. Aqui, essa expressão de gratidão brota do coração. Nós temos aqui consistência, nós temos aqui sinceridade. E então vem a pergunta: que motivos tinha Paulo para ser agradecido? Que eu espero que sejam os nossos motivos também, se já fomos alcançados pela graça de Deus. Então, em primeiro lugar, queria chamar a atenção aqui para a sua nova identidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Há uma nova identidade. É esse o poder do Evangelho. É esse o poder do Senhor. Ele faz de uma pessoa, uma nova criação, um novo coração, uma nova mente, uma nova perspectiva, novas motivações, uma vida diferente. Olhemos para o texto. Primeiro, ele fala da sua nova identidade. Então, o que faz aqui Paulo? Ao reconhecer espontaneamente a sua indignidade pessoal, ele engrandece a Deus por sua maravilhosa graça. Eu dou graças ao Senhor Jesus, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Como ele diz aqui, antes foi um homem insolente, foi um blasfemo, um perseguidor da igreja. Literalmente ele está dizendo aqui que foi um blasfemo contra Deus e foi um perseguidor e injuriador contra a igreja. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos o próprio Paulo dando testemunho, como ele arrastava homens e mulheres cristãos, e ele prendia, e ele obrigava aquelas pessoas, cristãos que tinham confessado a Cristo como Senhor e Salvador, a blasfemarem do nome do Senhor. Você imagine essa ação de Paulo, esse torturador. E quando teve o encontro com Cristo, estava indo para Damasco e tinha cartas das autoridades permitindo que ele fosse lá para perseguir os cristãos em Damasco, até que ele teve o encontro com o Senhor Jesus. Mas agora, quem ele é, e por isso ele tem gratidão no coração. Isso mostra, queridos, quando a gente lê um texto como esse, a gente pode dizer, pela graça de Deus, por causa de Cristo, pelo poder do Evangelho, não existe vida irrecuperável diante do poder de Deus. Não existe alguém que desceu fundo demais que não possa vir a ser alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Como disse Jesus, eu não vim buscar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus veio buscar os imerecedores da sua graça. E Paulo tinha essa consciência. Então, ele dá graças a Deus porque ele é um filho de Deus. Paulo nunca pensou antes em ter ele mesmo ter tido a iniciativa de escolher a Cristo, mas ele tem essa consciência, eu fui escolhido por Cristo. Ele caminhava rumo à destruição e à perdição eterna, mesmo sendo um homem religioso e um homem de conduta bastante apreciada. Mas sem Cristo, ele estava caminhando rumo à destruição.
e o Senhor foi buscá-lo. Literalmente o Senhor foi buscá-lo. Isso é graça. O Senhor Jesus o fez voltar à sensatez pelo seu poder e agindo com graça. Queridos, isso é maravilhoso no Evangelho. Quando o Evangelho toma uma pessoa que não tem esperança, que está perdida, sem Deus no mundo, uma pessoa totalmente alheia às alianças de Deus, uma pessoa que, embora seja criatura de Deus, não glorifica a Deus, uma pessoa que não dá a mínima para o Senhor Deus, mas essa pessoa é alcançada pelo Senhor e atraída pelo Senhor graciosamente. E ele podia dizer: agora eu sou um filho de Deus. Ele se considerava um homem de Cristo, pelo fato de ter sido escolhido pelo próprio Cristo, um filho de Deus. Mas ele era também, e assim ele se compreendia, ele era um servo. Ele tinha sido designado para servir. E é muito interessante ler o livro de Atos dos Apóstolos a partir da conversão de Saulo e ler as suas epístolas. Você percebe claramente que Paulo nunca pensou ter sido escolhido para obter honra, para obter prestígio, para ter uma posição de autoridade ou de liderança dentro da igreja. Ele nunca pensou nessa possibilidade. A sua glória consistia no fato de ter sido escolhido para servir ao Senhor. Queridos, e é maravilhoso quando você olha para a vida de Paulo. Um homem que, do ponto de vista humano, da perspectiva humana, era um intelectual brilhante, era um cidadão romano por direito de nascimento. Inclusive, alguns compravam esse direito por elevadíssimo preço. Paulo era um cidadão romano por direito de nascimento. Paulo aprendera aos pés de Gamaliel, que era um mestre reconhecidamente preparado, era uma posição de status ter aprendido aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem poliglota. Um autor estava escrevendo sobre Paulo e o ocaso de sua vida, quando ele tinha lá cerca de 64 anos de idade, e ele termina sua vida sozinho, numa masmorra, aguardando a sentença e aguardando o martírio. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele diz assim: todos os da Ásia me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Mas ele podia dizer: eu tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele podia dizer: na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas o Senhor me assistiu. Ele pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo era um servo, ele tinha essa consciência: sou um servo de Deus, eu estou a serviço do Senhor. Toda a sua vida, depois do encontro com Cristo, foi para promover a glória do Senhor, nunca buscou sua glória pessoal. Nós conhecemos a reação de Paulo diante da igreja de Corinto, quando ele soube que a igreja de Corinto estava dividida em torno de homens, de nomes. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo. Apolo era considerado como um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, e depois de ter sido discipulado pelo casal Áquila e Priscila, Apolo foi instrumento de Deus. Pedro era uma liderança também muito reconhecida e admirada. Paulo tinha sido um instrumento de Deus para plantar a igreja, e quando ele recebe notícias da igreja de Corinto, e quando recebe uma carta e pessoas que foram a ele e falaram do que estava acontecendo na igreja de Corinto, seu coração ficou triste. Não ficou triste porque ele não era 100% apoiado pela igreja, nada disso. Ele ficou triste porque a igreja estava dividida, inclusive em torno do nome dele.
E ele chega a dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por intermédio de quem viestes a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que colhe, mas Deus que dá o crescimento. Entendem, queridos? Esse homem tinha o coração todo dedicado ao Senhor. Ele não vivia à procura de glórias, de honra, de reconhecimento humano. Na verdade, ele queria promover o nome de Cristo, promover o Evangelho de Cristo. E é um grande exemplo para nós, queridos. Nós somos servos. Por isso que na igreja, nós não podemos estabelecer na igreja do Senhor cristãos de primeira classe e os de segunda classe, terceira classe, nada disso. Todos os que somos igreja pela graça de Deus. Nós não temos nenhum merecimento. E se na igreja alguém se destaca por causa do ensino, por causa da liderança, porque é uma pessoa visionária, porque tem uma visão brilhante de serviço e tem ideias brilhantes, ninguém deveria se vangloriar por essas coisas, porque tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. É Ele quem nos dá os dons, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos habilita. Então, queridos, Davi tinha esse reconhecimento quando ele estava ofertando para a construção do templo, e ele viu que o povo fez a mesma coisa. Ele disse: ó Senhor, conserva no coração do teu povo essas disposições. E ele disse: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Então, na igreja do Senhor, nós não devemos glorificar a ninguém senão a Cristo. Nós somos servos, queridos, e nós devemos servir e fazer o nosso melhor para a glória de Deus e como uma expressão de gratidão. Paulo tinha essa consciência de ter sido escolhido para o serviço e não para a honra. Por isso ele disse: Paulo, servo de Jesus Cristo. Um servo. Mas não apenas ele tinha uma filiação nova, não apenas ele era servo, mas ele tinha uma missão. E quando você lê as cartas de Paulo, e muito especialmente esse texto que temos diante de nós, para ele era algo surpreendente que aquele homem, outrora um blasfemador, o grande perseguidor da igreja de Cristo, tivesse sido escolhido para ser um missionário e um embaixador de Cristo. Era algo surpreendente. Paulo ficava maravilhado diante da graça de Deus. O Senhor não apenas o havia escolhido, mas também comissionado. Não apenas escolhido, mas vocacionado. Cristo não só perdoou a Paulo, mas também confiou a ele a sua obra. O homem que tinha perseguido a Cristo tinha sido nomeado para ser o seu embaixador. E aqui nos lembramos das palavras do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a nossa missão também, queridos. Mas não apenas o Senhor deu a ele missão, mas Deus deu a ele também capacitação. Como eu disse no início, antes de conhecer a Cristo, Paulo era um intelectual brilhante, um líder de grande potencial. No entanto, escrevendo aos Filipenses, ele diz que considerou todas essas coisas como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo Jesus. Em sua caminhada com o Senhor,
ele compreendeu que o Senhor jamais dá uma tarefa a alguém sem que também o capacite para fazê-la. Ele chama e capacita, ele vocaciona e ele dá as condições, ele dá os recursos. Paulo jamais teria dito: olhem o que eu tenho feito. Mas ele sempre demonstrava isso: vejam o que Cristo fez por mim e o que ele tem feito graciosamente por minha instrumentalidade. E é por isso, queridos, que ele termina aqui glorificando ao Senhor. A glória pertence ao Senhor, não é como nós cantamos, que é digno de todo louvor. A glória pertence ao Senhor. Nós precisamos entender isso, pela graça e o Evangelho nos ensina isso. Ninguém é suficientemente bom, suficientemente forte, ninguém é suficientemente puro ou sábio para ser um servo de Cristo. Essa capacitação vem do Senhor. Então Paulo tinha, em primeiro lugar, uma atitude de ação de graças. Dou graças a Cristo, porque Ele me considerou fiel para o ministério, e ministério aqui é serviço. Ele agora era filho, era servo, tinha uma missão e foi capacitado pelo Senhor. Mas, em segundo lugar, ele fala aqui da graça de Deus em ação. Essa graça agindo poderosamente. Veja a palavra que ele utiliza aqui no verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo diz aqui claramente que Jesus Cristo teve misericórdia dele, porque ele tinha cometido os seus pecados contra Cristo. Ele tinha cometido os seus pecados contra a igreja de Cristo nos dias da sua ignorância, da sua incredulidade, ou seja, antes de ser um convertido. Ele chega a dizer em uma de suas cartas que houve um tempo quando ele tinha zelo por Deus, mas era zelo sem entendimento. Mas ele está mostrando aqui a graça de Deus em ação. Então, olha aí de novo na sua Bíblia o verso 14, algo de interessante aqui, ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 3 fatores, o texto mostra, 3 fatores cooperaram para a conversão de Paulo, e esses 3 fatores cooperam para a conversão de qualquer pessoa. Quando alguém se converte, isso acontece. Em primeiro lugar, está Deus. Estava lembrando aqui de uma oração de Jeremias, está lá em Lamentações 5:21, quando ele diz assim: converte-nos a ti, Senhor. A não ser que o Espírito de Deus haja no coração de alguém, esse alguém não poderá sequer desejar a Deus. Como é que alguém que está morto espiritualmente, escravizado espiritualmente, escravizado pela velha natureza, pelo mundo, pelo próprio diabo, como é que uma pessoa escravizada pode ter iniciativa para buscar a Deus? A não ser que o Espírito de Deus atue com poder e graça. Como disse Agostinho de Hipona, nunca teríamos começado sequer a buscar a Deus. Nós só o buscamos porque Ele nos encontrou antes. Nunca sequer teríamos começado a buscar a Deus. Nós só o buscamos porque Ele nos encontrou antes. É uma ação de Deus. Paulo está dizendo, a graça de Deus transbordou. Então, o primeiro em agir é Deus. Atrás do primeiro desejo do homem de conhecer a Deus, de buscar a Deus, está o amor solícito de Deus. É Deus. Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, está o próprio homem, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Esse ser humano, essa pessoa que é atraída, chamada eficazmente pelo Espírito de Deus, responde a esse chamado. E nós temos aqui
arrependimento e fé. Os teólogos às vezes discutem o que vem primeiro, o arrependimento ou a fé. E eles ficam argumentando, como é que alguém pode se arrepender sem fé? Ou como é que alguém pode manifestar fé sem arrependimento? E eu me coloco na posição daqueles que dizem que há simultaneidade. Arrependimento e fé acontecem simultaneamente. Quando a graça de Deus chega a nós pela ação do Espírito Santo, e o Senhor nos regenera, o Senhor implanta vida em nós, e Ele nos faz nascer de novo, então Ele mesmo inclina o nosso coração para o arrependimento, e Ele mesmo nos dá a fé, porque a fé é um dom de Deus. Nós temos uma palavra de Jesus em Mateus 18, verso 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A verdade é que precisa haver uma resposta do ser humano ao chamado de Deus. E essa resposta também é fruto da graça. Alguém é levado ao arrependimento pela graça de Deus, pelo chamado de Deus. Então, resumindo, na conversão se combinam a iniciativa de Deus e a resposta do homem. Mas há um terceiro fator também aqui, que é importante, que é a ação de uma igreja comprometida com o Senhor. E nós temos aqui a igreja de Cristo representada, irmãos de denominações diferentes, mas todos nós que estamos em Cristo somos uma igreja só. Há uma igreja só, é a igreja do Senhor. Ele é cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador da igreja. Nós somos igreja. Igreja não é templo, não é edifício. Igreja são pessoas redimidas, alcançadas. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Paulo tinha essa convicção de que ele tinha sido alcançado pela graça de Deus, vocacionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor para ser uma testemunha do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, quando ele estava diante do rei Agripa, e ele deu testemunho novamente da sua conversão, ele diz que naquele dia, quando Cristo o encontrou na estrada de Damasco, o Senhor disse a ele essas palavras, que ele seria enviado aos gentios. E o Senhor disse a ele, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. O Senhor disse a Paulo, você vai saber o que significa sofrer por amor do meu nome. Mas você foi constituído para ir aos gentios, para ser luz aos gentios, para proclamar o evangelho da graça de Deus aos gentios. Nós devemos dar graças a Deus, queridos, por aqueles que nos mostraram Cristo. Você pode lembrar aqui como foi sua conversão, né? Talvez você já nasceu num lar cristão, de amor a Deus, você foi ensinado desde a tenridade o Evangelho, mas eu sei que alguns de vocês aqui encontraram Cristo depois, certa época da vida. Alguém lhes falou de Cristo, alguém lhes falou da graça, alguém apresentou o Evangelho redentor do Senhor, e como nós devemos dar graças a Deus por essas vidas preciosas, né? Por alguém que falou de Cristo. Então, na conversão se combinam a iniciativa de Deus, pura graça, a resposta do ser humano, que é arrependimento e fé, e a influência da igreja de Cristo. Por isso, a igreja está aqui para ser sal e luz. A igreja está aqui para ser testemunha do Senhor Jesus, para anunciar as coisas que o Senhor tem feito. A igreja está aqui nesse mundo para falar e proclamar as virtudes do Senhor Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, queridos, primeiro, as ações de graças. Segundo, a graça em ação. Ele diz, transbordou a graça de Deus.
terceiro, a consciência da graça. Paulo tinha essa consciência, e eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse último ponto e esses versículos 15 a 17. Ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você pode crer nessa palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Depois eu leio a doxologia. Nós podemos dizer, quando Paulo escreve essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, ele se apresenta aqui como um pecador perdoado. É assim que ele se sentia, um pecador perdoado. Ele nunca perdeu a consciência de que era um pecador. E a pergunta é esta: por que Paulo fazia questão de se lembrar dos seus pecados do passado com tanta nitidez? E alguém respondeu: para que ele não ficasse orgulhoso, não ficasse vaidoso, não ficasse ensoberbecido. E aqui eu queria dar 3 respostas. Primeiro, a lembrança do seu pecado, da sua vida pregressa, era a forma mais segura de separá-lo do orgulho. Paulo nunca esqueceu-se desse fato de que era um pecador perdoado. Ele olhava para a sua vida, para a sua história, e disse: eu sou o principal dos pecadores. Há um outro momento quando ele registrou: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja do Senhor, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Então, queridos, faz bem a nós nos lembrarmos de que somos pecadores perdoados, que a graça de Deus nos alcançou. Segundo lugar, a lembrança do seu pecado era a forma mais segura de manter viva a sua gratidão. Ele lembrava disso. Eu não tenho outra atitude a não ser agradecido. O Senhor me alcançou. Estava lendo um texto muito impactante de um servo de Deus chamado Thomas Goodwin. E eu achei lindo quando ele escreveu para o seu próprio filho. Ele, um pregador, um excelente pregador, homem comprometido com a palavra, e ele escreveu assim: quando me via ameaçado de ficar frio em meu ministério, e quando sentia chegar a manhã do domingo sem que meu coração se enchesse de assombro com a graça de Deus, ou quando me estava preparando para administrar a ceia do Senhor, sabe o que eu estava acostumado a fazer? E ele diz: costumava percorrer de cima para baixo os pecados de minha vida passada, e sempre me desabava com meu coração quebrantado e contrito, preparado para pregar, como se eu estivesse no começo da minha conversão, pregando sobre o perdão dos pecados. Eu achei lindo isso, né? Porque o coração da gente tende a ficar frio, a gente tende a se acostumar, não é? Você olha na igreja, é muito comum isso, um novo convertido, ele é fervoroso, ele quer devorar a Bíblia, ele faz perguntas, ele quer aprender, ele ora, ele quer participar das atividades da igreja, ele não quer perder um culto, ele está vibrando, ele está pesquisando, mas infelizmente com o passar do tempo vai se acomodando, se acostumando e vai perdendo aquele fervor, aquele entusiasmo, vai adiando os compromissos com o Senhor. E Thomas Goodwin, um pregador, um homem apaixonado pelo Senhor, um ministro sério do Evangelho, que fazia a exposição da palavra de Deus, tomava essa atitude quando o seu coração estava esfriando, quando estava chegando o domingo, ele tinha que pregar o Evangelho. Então ele se lembrava da sua vida,
como Deus graciosamente me perdoou, como Ele me acolheu, como Ele me aceitou. E quando ele meditava na riqueza da graça de Deus, quando ele tomava consciência da graça de Deus, ele pregava com mais fervor, com mais entusiasmo. Ó, queridos irmãos, não nos acostumemos com o sagrado. Que no nosso coração pulse a adoração, o louvor, a gratidão. Que nós tenhamos essa consciência. Sem a graça de Deus, estaríamos perdidos. Não haveria qualquer esperança, mas a graça maravilhosa de Deus nos alcançou. E terceiro lugar, a lembrança do seu pecado, no caso aqui de Paulo, o levava constantemente a esforçar-se mais e mais, né? E por fim, a lembrança do seu pecado estava destinada a ser um constante estímulo para outros. E o que Paulo diz aqui é exatamente isso. O Senhor salvou a mim, o principal pecador. A palavra que ele utiliza aqui, quando ele está falando de exemplo, não é? Olhe comigo aí. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. A palavra que ele traz aqui, palavra grega para modelo, significa um esboço, um modelo preliminar. É como se Paulo tivesse dito assim: olhem o que Cristo fez por mim. E se Ele fez por mim o principal dos pecadores, Ele é poderoso para fazer e dar esperança a qualquer pessoa. Se Ele fez na minha vida um insolente, um blasfemo, um perseguidor, implacável, Ele pode fazer na sua vida. Ele está tornando a minha vida um modelo. Queridos, o pecado é algo tão sutil, cruel, destruidor, arruinador de vidas, arruinador de famílias, arruinador de sonhos e alienador do Senhor. Mas a graça de Deus pode alcançar o mais terrível pecador, porque é graça, é favor imerecido, é graça. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não escondia a sua história, mas ele divulgava a sua história para mostrar: vejam a graça de Deus na minha vida. Então Ele é poderoso para transformar. Quem sabe você que está aqui ou você que está me ouvindo nesse momento, que já perdeu a esperança, se acha que foi fundo demais, que sua vida não tem mais jeito, que você se envolveu demais com o mundo, com o pecado, se distanciou demais de Deus. O Evangelho fala dessa graça. Deus veio, a forma humana, a segunda pessoa da Trindade veio como gente, e Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o Evangelho da graça de Deus, queridos irmãos. Eu queria concluir citando o reformador João Calvino, fazendo um comentário desse texto. Ele diz assim: recordando de sua vida pregressa, Paulo não podia de forma alguma considerar-se digno de tão sublime honra. Portanto, para evitar de ser acusado de presunção, ele tem que referir-se a si mesmo, confessando sua indignidade e ainda afirmando ser apóstolo pela graça de Deus. Há um outro texto, algumas páginas aí à frente na sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu a Tito, que nós temos aqui uma ideia da graça salvadora de Deus. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado de boas obras. E Paulo disse a Tito: ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. E eu faço 3 breves aplicações. Primeiro, você que está perdido, sem Deus, sem esperança, a graça de Deus é poderosa para conceder a você uma nova vida. É isso que diz o Evangelho. Você que já foi alcançado pela graça de Deus, viva por essa graça, de modo digno da vocação a que você foi chamado, sendo sal e luz nesse mundo caído, sendo referência da graça de Deus. E, por fim, nós não temos outra atitude a não ser a de glorificar a Deus. E nós terminamos com essas palavras: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.